A ideia essa de que a arte sempre se preocupou com a política, com as crises políticas, com os fenômenos sociais críticos, isso vem desde os tempos clássicos, em que, na verdade, na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, desde o século V, antes da era cristã, quando os filósofos Aristóteles, Platão e Sócrates, na verdade, criaram praticamente os fundamentos ocidentais da arte e da política. A Grécia vivenciou uma democracia direta. Lá na Ágora, portanto, nas praças públicas, os cidadãos gregos decidiam, eram poucos porque havia a escravatura e os escravos não tinham direito a voto, só os cidadãos livres. E os cidadãos gregos decidiam em praça pública se devesse ou não entrar em guerra, se devesse ou não fazer a paz. Portanto, eles vivenciaram uma política, na época de Solon, que foi um ditador esclarecido, vivenciaram um período muito forte de política e de crises sociais. E os filósofos, posteriormente a esses grandes clássicos como Aristóteles, Platão e Sócrates, os sofistas vieram para complementar a noção de Estado. Aqui no Brasil, quando nós tivemos, diante da ditadura militar, diante do movimento militar de 64, em 65 o Glauber Rocha, por exemplo, escreveu este filme Terra em Transe, onde, usando uma linguagem metafórica, tentava retratar a situação de um poeta, portanto de um artista, de um intelectual sensível, que teria sido assessor político de dois grandes líderes. No primeiro momento, de um líder autoritário, que era o Dias, até interpretado por Paulo Autran. E logo depois ele supera e começa a ajudar politicamente ao Vieira, que era um governador do interior, de Alecrim, e que vence as eleições. Portanto, no final, fica exatamente aquele conflito do poeta. O próprio poeta confessa para a sua amante, diz assim, a amante diz, olha, é muito difícil para o homem, é coisa demais ele ser um artista e político a um só tempo. É demasiado para um poeta servir à poesia e à política. Esse conflito, na verdade, do artista, até que ponto ele deve se integrar, ele deve participar. Mas nos anos 60, por exemplo, se supunha que a arte tivesse esse papel de renovar, tinha a possibilidade de revolucionar a vida social. Portanto, a arte, a literatura, o cinema, a pintura, Guernica, por exemplo, é muito expressiva a esse propósito. Picasso, quando pintou um painel extraordinário sobre a guerra espanhola do 36 ao 39 e mostrou pedaços humanos e tudo isso hoje é um painel. A pintura evoluiu. Picasso foi um corte transversal na história da pintura moderna, porque conseguiu captar este sentimento da crise sociopolítica do mundo.